Esse é o projeto Eu Amo a Igreja da Paróquia São José. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. É uma alegria receber você aqui conosco. Então, eu gostaria de pedir que você ficasse até o final. Eu sou o seminarista Diego Ribeiro, e se você gostar do conteúdo desse vídeo, curta, por favor, e se inscreva no canal da paróquia e deixe os seus comentários, porque nós queremos saber aquilo que você está pensando também. Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pergunta 442. Que implica a afirmação: Eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 2. Implica para o fiel guardar e praticar as três virtudes teologais e evitar os pecados que se lhes opõem. A fé crê em Deus e rejeita o que lhe é contrário, como, por exemplo, a dúvida voluntária, a incredulidade, a heresia, a apostasia e o cisma. A esperança é a expectativa confiante da visão bem-aventurada de Deus e da sua ajuda, evitando o desespero e a presunção. A caridade ama a Deus sobre todas as coisas. São rejeitadas, portanto, a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assídia ou preguiça espiritual e o ódio a Deus que nasce do orgulho. Aqui conclui a resposta da Igreja. Então, essa resposta, ela resumiu muitas coisas. Ela só, na verdade, elenca tópicos. Cada uma dessas frases, se nós formos desdobrar, o áudio ficará de 1 hora ou até mais. Mas esse não é o nosso objetivo. Por quê? Como foi pensada a redação do compêndio? Geralmente, quando nós iniciamos algum capítulo no compêndio, que é o caso, nós iniciamos aí o capítulo 1º, que trata do primeiro mandamento. O compêndio dá a visão geral, e foi isso que essa resposta fez. Ela deu a visão geral sobre a afirmação de Deus, como Deus se apresenta. Eu sou o Senhor teu Deus. E o que implica? Qual é a consequência dessa afirmação? E aí o compêndio diz que nós devemos praticar três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e rejeitar as ações contrárias a essas virtudes, aquilo que se opõe às virtudes, que são os vícios. E depois ele vai aprofundar ao longo das páginas seguintes o que quer dizer cada uma dessas coisas que ele levantou. A dúvida voluntária, a incredulidade, a heresia, a apostasia, o cisma. Depois, desespero e presunção. Quanto à caridade, os vícios opostos à caridade. Ingratidão, indiferença, tibieza, assídia ou preguiça espiritual e o ódio a Deus. O que nós precisamos ter em mente aqui que é relevante para a nossa meditação? A fé, a esperança e a caridade, elas são virtudes teologais porque são virtudes que estão relacionadas a Deus. Quando fala, fulano estuda teologia, ele estuda sobre Deus. Theos, do grego, significa Deus. Logos, razão, estudo. Então ele se dedica a refletir sobre Deus. Virtudes teologais são práticas habituais, ações habituais, boas, justas, honestas, em relação a Deus, porque são infundidas pelo próprio Deus. A fé é um dom de Deus. Por mais que eu colabore, por mais que eu abrace
mas é um dom que Deus me oferece. Quando eu fui batizado, foram infundidas na minha alma essas virtudes. São dons de Deus e que com o tempo elas foram se desenvolvendo. E a fé aumenta. Não é algo que eu tenho e pronto. Ah, você tem fé? Tenho fé. Sim, mas a fé cresce, a fé aumenta. E à medida que a fé aumenta, ela vai crescendo dentro de mim, dentro do meu espírito. Ela não vai ocupando espaço, né? Porque a fé é propriamente espiritual. Mas com essa imagem, né, a fé vai crescendo. E a partir da minha fé mais madura, mais crescida, eu vou conseguindo reagir cada vez mais como Deus espera de mim. Então, quando nós vemos São Paulo, por exemplo, dizendo: sofro dores de parto até que o Cristo seja gerado em vós. Em outra passagem ele diz algo semelhante: até que seja formado o Cristo em vós, até que alcançais a estatura de Cristo. Vocês ainda são crianças na fé, por isso vocês recebem leite, mas quando vocês forem maduros, receberão alimento sólido. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas virtudes, fé, esperança e caridade, elas vão modificando a minha alma. A minha alma, hoje, estou no começo da vida espiritual, estou na via purgativa, ela é uma alma ainda sem uma forma definida. É por isso que a gente cai em coisinhas tão pequenas. Mas, ao passo que essas virtudes vão crescendo, elas vão ganhando força dentro da minha alma, elas vão polindo a minha alma. Elas vão modificando a minha alma para que minha alma fique mais semelhante com quem? Com Jesus. Então, por isso que as pessoas iam ver São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, e diziam que elas iam ver Deus num homem. São João Maria Vianney era um homem, mas as pessoas viam quem nele? Deus. Isso é o resumo da santidade. Nós, por nós mesmos, somos como ferro enferrujado. Vocês já viram uma barra de ferro toda enferrujada? Esse é o nosso estado na via purgativa. Mas ao passo que essa barra de ferro vai se aproximando da fornalha ardente, que é Deus, esse ferro vai ganhando cada vez mais propriedades do fogo. Esse processo nós chamamos de santificação, santidade. São Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Ele mesmo disse a respeito dele: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outra passagem, em outra carta sua, ele diz: já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. O que São Paulo está dizendo? Ele está percebendo que o seu homem velho foi minguando, morrendo, e foi nascendo um homem novo. Ele mesmo usa essa linguagem. Esse homem novo é formado à imagem e semelhança de Jesus, do Adão espiritual. Então são essas três virtudes, fé, esperança e caridade, que vão modificando a minha alma junto com as outras virtudes cardeais, nós vamos ver também. E elas vão modificando a minha alma, a sua alma, claro, né? Eu estou falando em primeira pessoa, para que a minha alma fique mais semelhante de Jesus. É isso que a igreja, quando vai formar os seus padres, ela incute no nome de cada etapa da formação presbiteral. Primeira etapa é propedêutico. Segunda etapa é discipulado. São 3 anos para que eu, Diego, aprenda a ser discípulo de Jesus. Discipulado de uma forma mais intensa, que eu aprenda a estar aos pés de Jesus para ouvi-lo.
E a etapa seguinte ao discipulado se chama configuração. São 4 anos de configuração, para que eu vá moldando o meu coração ao coração de Jesus. Para que, como diz São Paulo, eu tenhais em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, para que o meu coração reaja como o coração de Jesus reagiria. E isso é um trabalho da graça. Isso a minha natureza por si não dá conta. Vocês me entendam bem. O que eu disse em primeira pessoa serve para vocês que estão me ouvindo. Mas como o primeiro ouvido a ouvir é o meu, então eu estou aplicando essas lições a mim mesmo. E isso é o processo de santidade. É isso que Deus chamou a todos os seres humanos. Essa é a vocação de todos os seres humanos. Vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados a viver esse processo. Como esse processo vai se dar em cada caso, aí é um processo único, porque é uma pessoa única, irrepetível, porque é uma pessoa irrepetível, e que depende das circunstâncias de cada um. Existem coisas que Deus pede ao Diego, que Ele não pede ao Antônio, que Ele não pede a Maria, que Ele não pede a Magali, que Ele não pede a Vânia, enfim. As virtudes trabalham nesse sentido na nossa alma, e elas têm as ações contrárias, que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente, mas é só para expressar o ensinamento que está contido aí na pergunta 442. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Santa Maria, Mãe bendita, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.